O que a Bíblia ensina sobre a importância de compartilhar o nosso testemunho pessoal com as pessoas ao nosso redor? Como isso se relaciona com o nosso propósito de vida? É o que nós vamos entender em mais um estudo na nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos concluindo nossa primeira semana desta nova temporada estudando a revista Eu no Universo. Como encontramos o propósito, a nossa identidade, quem nós somos e como podemos fazer a diferença. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom podermos estudar juntos a Palavra de Deus. Não esqueça, você pode pedir seu guia de estudos, ou melhor, sua revista, né, que é um guia apresentando a Palavra, e você pode ser um aluno da Escola Bíblica. É só ligar agora para a gente, para a nossa equipe, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31, 21 e vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Que tal você entender esse assunto, encontrar propósitos a razão da sua existência e poder ajudar aqueles que estão perto de você, ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos a terem este encontro, o encontro do propósito da existência. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. Faça contato com a gente e receba a nossa revista Esperança, nosso novo lançamento da Escola Bíblica Eu no Universo. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação. Vamos concluir hoje o primeiro capítulo, primeiro estudo, como encontrarmos o nosso propósito. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá lucidez quando a gente abre a Bíblia, quando a gente busca, quando a gente deseja entender. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, para que haja disposição, para que o coração esteja aberto. Que a gente, ao relembrar as reflexões que a gente fez essa semana também, que a gente busque cada dia mais te adorar, que a gente tenha esse sentimento de pertencimento, que a gente busque te imitar, Senhor, e que a gente esteja disposto a servir. Eu suplico, em nome do Salvador. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Basicamente, nós vamos relembrar hoje duas histórias e vamos entender desse primeiro capítulo, qual é o propósito da minha vida, algumas ações que são importantes para a gente buscar e para a gente encontrar. Vamos relembrar o que a gente estudou ontem. Se nós reconhecemos que fomos criados por Deus e que devemos viver por Ele, nós iremos servir uns aos outros. Servir significa trabalhar em favor de alguém, fazer com que algo funcione. A lógica do reino de Deus é completamente oposta à nossa. Ou seja, nós queremos ser primeiros, nós queremos ser servidos, nós não queremos servir. Nós somos criados para servir uns aos outros. E nós podemos aprender como fazer isso através do exemplo de Jesus. Servir aos outros é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E agora, só para a gente relembrar, né,
quando nós reconhecemos que fomos criados por Deus e que devemos viver para Ele, e a gente vai encontrando o nosso propósito, nós o adoramos, nós temos esse sentimento de pertencimento, nós vamos imitá-lo, nós vamos servir ao nosso próximo e agora nós vamos compartilhar. E a pergunta que a gente tem feito em cada uma desses conceitos, o que significa compartilhar? Compartilhar é ter ou tomar parte em arcar, tomar parte em, arcar juntamente. Então é ter ou tomar parte em alguma coisa, arcar juntamente, compartilhar com, partilhar com, é algo que eu tenho e eu quero proporcionar para o outro aquilo que eu tenho. E aqui tem uma boa reflexão para a gente. Quando compartilhamos o Evangelho, ou quando falamos de Jesus para as pessoas, quando vivemos o cristianismo e queremos que os outros conheçam, é como se um mendigo contasse ao outro onde encontrou pão. Eu tenho algo, eu recebi algo, isso é importante para mim, e eu não vou ficar para mim, eu vou compartilhar com o outro aquilo que eu recebi. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque da mesma forma que o servir vai em oposição à situação que a gente tem no mundo moderno, que eu não quero servir, eu não quero, não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo, o compartilhar também, porque eu não quero, naturalmente, minha natureza ela é egoísta, eu quero ficar para mim, eu não quero estender para o outro, eu não quero que o outro tenha. Eu desejo que as coisas estejam concentradas em mim. E a gente vai recordar aqui uma história do Antigo Testamento, está em 2 Reis, o capítulo 7. Essa história, em realidade, começa no capítulo 6, a partir do verso 24. É uma história interessante, só vou contextualizá-la e aí a gente vai fazer a leitura de alguns versos aqui. O povo de Deus no Antigo Testamento, parte desse povo, porque eles se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul, parte desse povo, o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, estava passando por um grande momento de dificuldade militar. Os sírios haviam cercado a capital e eles estavam passando por uma grande fome. Lá diz o verso 24 assim do capítulo 6. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Essa era uma estratégia militar. Cerco na cidade e morrem de fome. Por isso, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, eles querem constituí-lo rei já, porque eles pensaram, agora nós vamos nos libertar do jugo romano, porque nós vamos nos preservar e o Senhor vai multiplicar, nós nunca vamos morrer de fome. Então essa era uma estratégia. E aí o texto, a descrição é terrível, Houve grande fome na Samaria, cercaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Então aqui mostra a extremidade da pobreza, da fome, onde eles chegaram e do que eles estavam se alimentando. E aí há um incidente ali, de uma própria prática de canibalismo no texto, e o rei fica desesperado com aquela situação e culpa Deus. E aí, diz lá o verso, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. E aí aparece na história o profeta Eliseu. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si,
Veja que o profeta é o representante de Deus, então ele decidiu, vai matar o profeta, né? E ele manda um mensageiro que chegasse a Eliseu, né? E aí diz, vedes como, Eliseu recebe a notícia, né? Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Provavelmente este era o filho de Acabe, o mesmo perseguidor de Elias. E aí a história se desenrola, a ideia aqui que Eliseu faz uma predição, que amanhã, naquela mesma hora, eles teriam bonança, tudo seria farto. E aí há a dúvida do capitão, né? Então disse Eliseu, verso 1 do capítulo 7, ouvi a palavra do Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu se abrir, isso não aconteceria. E aí ele faz a predição que ele não veria isso, mas é só para te dar o contexto que era uma fome terrível, não havia solução, humanamente não havia solução, não sabemos o que fazer, e Eliseu é culpado por isso, Deus é culpado por isso, e Eliseu prediz que haveria bonança no outro dia. Teria muito alimento e seria por pouco valor, ao contrário do que eles estavam passando. E aí entram os personagens aqui, tá? Que eu quero ler no verso 9. Porque tem 4 leprosos que estão sentados à porta da cidade. E os leprosos estão assim. Lembra que lepra na época nessa época é uma morte em vida. E eles estavam ali, morrendo de fome. Eles disseram, se a gente ficar aqui, a gente morre, porque não tem comida. Na cidade, se a gente entrar, vão gritar imundo e não tem comida, nós vamos morrer. Por que nós não vamos na terra dos nossos, no acampamento dos inimigos? Se a gente morreu, morreu. Né? A gente não tem nada a perder. E aí eles vão. E naquela noite há um ruído, há um barulho, um estrondo. E eles chegam lá e não tem mais ninguém no acampamento, e o barulho foi tão ensurdecedor, como se o exército, como se o povo de Deus tivesse feito aliança com o exército, que todo mundo foge e deixa toda a riqueza e toda a comida ali. E os leprosos chegam, eram doentes, estavam morrendo de fome, e eles chegam ali e encontram muita abundância. E olha o que diz o verso 9. Eu espero que você tentei aqui resumir, né, que você tenha entendido o contexto. Depois você pode ler a história. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Dá para entender a história? Deu para entender? Povo morrendo de fome dentro da cidade, um exército inimigo cercou. Fora da cidade tem 4 leprosos, morrendo de fome. Eles disseram, se a gente ficar aqui a gente morre, se a gente entra a gente morre de fome, vamos na terra do inimigo. Vamos lá no arraial, o que vai acontecer? Vão matar a gente. Mas o Senhor manda um barulho. O Senhor agindo de forma sobrenatural. Aí eles chegam lá. Uau! Encontramos um tesouro. Tem comida. Daqui um pouco um começa a olhar para o outro e diz assim. Não está certo o que a gente está fazendo. Nós encontramos uma coisa. E o nosso povo está morrendo de fome dentro da cidade. Nós precisamos compartilhar. Compartilhar. Nós precisamos. Você consegue entender o significado disso? A Bíblia diz que quando eles vão anunciar, o rei não acredita, não, estão arrumando estratégia. Aí um servo diz assim, nós estamos perdidos mesmo porque a gente não vai ver.
E eles vão, e era verdade. E o povo sai enlouquecido para encontrar o alimento, ao ponto daquele capitão que duvidou perder a vida. As pessoas o atropelaram ali, aquela situação ficou para ele, ele não viu. E a promessa do profeta, ele não viu a promessa do profeta se cumprir de que as janelas estariam abertas. E a promessa do profeta, a predição, aconteceu na vida dele. Só quero abrir uma janelinha aqui importante de reflexão. Não duvidemos do que Deus pode fazer. Não duvidemos de quanto Deus pode transformar uma situação ruim. Amanhã, a essas horas, o Senhor pode ter transformado todo o contexto. Não duvide, não duvide, porque o Senhor é o maior interessado. E se Ele fizer isso, volto à nossa reflexão. Compartilhe. Eu estou falando para você que tem sido abençoado por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Estou falando para você que tem visto Deus realizar maravilhas. Compartilhe. Compartilhe. Não fique só para você. Foi isso que aqueles leprosos fizeram naquele dia. Compartilharam. Parte de nosso propósito na vida, quando encontramos ao Senhor, é compartilhar nosso relacionamento com Deus, com os outros, para que eles também possam viver uma vida com propósito. A outra reflexão é o que está em Marcos, o capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1. É a cura de um possesso. E a gente tem aqui reflexões interessantes. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Verso 7. E disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Verso 9. Verso 10, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, nós somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13, e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que havia acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Verso 15. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos.
e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Olha o verso 19 agora. Eu estou fazendo a leitura para que você entenda a história, entenda a narrativa, entenda a descrição. Entenda o processo de transformação que aconteceu no coração, na vida daquele homem, preso pelo inimigo, possuído pelo inimigo, sem vida, sem sentido, sem significado. E agora, olha o que o texto diz. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, vá para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Dá para entender? Um dia a gente encontrou um tesouro. Como os leprosos na história de 2 Coríntios, de 2 Reis, o capítulo 6 e o capítulo 7. Morrendo de fome na entrada da cidade e de repente encontram riqueza e abundância em alimento. Mas não é justo o que a gente está fazendo. Nós precisamos contar para todo mundo, porque o nosso povo precisa. A cura do endemoniado gadareno, preso pelo inimigo, e agora ele está liberto. E o Senhor lhe dá uma ordem, o Senhor lhe dá uma orientação. Conta tudo o que o Senhor fez por você. Vai para sua casa. Verso 20 diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Não ficou. Aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus não fica do mesmo jeito e não se cala. Ele tem que contar para todas as pessoas. Ele tem que compartilhar o caminho, ele tem que compartilhar a esperança que ele encontrou em Jesus Cristo. E ele compartilha com todos. E todos, diz o texto, se admiravam da sua fala. Quais são as 5 formas práticas para a gente viver uma vida com propósito? Vamos recordar. Nós vamos adorar. Nós vamos pertencer. Nós vamos adorar aquele que nos criou e reconhecer que Ele é o mais importante na nossa vida. Nós vamos ter o sentimento de pertencimento, ou seja, eu não sou um abandonado, um isolado, um esquecido nessa vida. E eu vou viver agora a vida que Jesus quer que eu viva, eu vou imitá-lo. Eu vou servir. Eu não estou preocupado comigo em tirar vantagem. Eu vou servir e me preocupar com o outro. E nesse ato de servir, eu vou compartilhar. Ou seja, eu recebi algo. Eu tenho algo. Mas eu quero que o outro tenha, que o outro receba. Entender que o nosso propósito está ligado a Deus nos ajuda a reconhecer nossa identidade e o nosso valor como pessoas. Isso aqui fica claro para você? Nós não somos o que deveríamos ser se nós estivermos desligados daquele que nos criou. Nós não cumpriremos o que deveríamos cumprir por aquele que nos criou se a gente não estiver ligado a Ele. Eu volto a usar aqui o exemplo daquele aparelhinho que você comprou, não sei qual, mas que tem um manual, que tem uma forma de ser, sabe? E que você precisa seguir o manual
para que ele funcione de forma adequada. Assim acontece comigo e com você. E a pergunta é: queremos, desejamos estar ligados a Deus para que a gente descubra a nossa identidade? Você deseja viver sem ter um sentido ou prefere viver o propósito para qual você foi criado? Essa é a pergunta que a gente encerra essa semana. Como você quer continuar? Você quer continuar com a vida do jeito que as coisas são? Você quer, ou você acha que neste mundo aí aquilo que as coisas são ditas para você mostram que realmente essa é a sua existência? Ou você quer descobrir o que Deus deseja? E aí você vai adorá-lo, você vai pertencer, você vai imitá-lo, você vai servir e, por fim, você vai compartilhar. É isso que você deseja? Estou falando para você nesse momento que se sente vazio. Estou falando para você que se sente perdido. Perdido. Não sabe. Talvez em algum momento até se encontrou, mas hoje não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Simplesmente porque é a sua subsistência, mas não se realiza mais para aquilo que Deus um dia te chamou. Eu quero te convidar a voltar o olhar para o Senhor agora e conversar com Ele e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso me reencontrar contigo para reencontrar o propósito da minha vida, eu preciso estar ligado a Ti. Você deseja isso? Eu sei que ao longo da caminhada, às vezes a gente pode se perder, sabe? A gente pode achar que está fazendo algo que iria nos preencher e a gente se equivocou. E nessa hora, para, volta, retrocede. Porque quando a gente volta e retrocede, a gente se encontra de novo. E é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Você quer se encontrar com o Senhor? Encontrar o propósito? Eu quero orar nesse momento por isso. Vamos orar? Pai do céu, quantas boas reflexões a gente fez ao longo desta semana. Que a gente encontre em Ti o propósito da nossa existência. Eu te peço, meu Deus, que a gente se pare e volte para Ti, para seguirmos em frente. Porque aí vamos Te adorar, vamos pertencer, vamos Te imitar, vamos servir e vamos contar para todo mundo o que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude para isso. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez essa semana, começando uma nova temporada. E eu quero te motivar, peça sua revista, ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Quero desejar um bom final de semana para você, aproveite junto com a sua família. E segunda, 7h30 da noite, a gente se encontra. Tchau!